Bom dia mais uma vez, irmãos. Amém? Todos felizes? Como foi a semana dos irmãos? Meio difícil, né? Ficou... Eu fiz essa mesma pergunta na igreja central, eu estava pregando lá sábado, e foi um silêncio, né? Então, assim, quando a gente pergunta, né, como foi a semana, às vezes passa um bocado de coisa na cabeça da gente, né? Semana que não foi boa, né? Uma semana agitada, às vezes até foi boa, mas não da forma que a gente esperava, né? Mas louvado seja Deus, porque estamos na casa de Deus nesse sábado, hoje, né? Para honrar e glorificar o nome de Jesus. Irmãos, eu sempre carrego umas colinhas aqui, né? Depois da pandemia, irmão, a cabeça ficou assim meio, né? O Covid estragou um pouco da memória, né? E aí a gente tem que ter umas cobras para a gente não se perder, né? Mas o importante é a gente estar na presença do nosso Deus e fazer... Também, né, irmão? Os janeiros também vai contribuindo para isso, né? Mas, irmãos, eu tinha preparado uma mensagem para mim pregar hoje aqui, mas chegando aqui, o Espírito de Deus fez com que eu mudasse, né, a mensagem, né? Algo me falou que eu deveria pregar uma outra mensagem aqui, né? E eu sempre carrego, às vezes, 2 ou 3 mensagens prontas aqui dentro da Bíblia, né? E nesse momento, enquanto eu estava ali, né? Enquanto o John passava a lição aqui, eu conversei com a minha esposa ali e eu falei para ela, eu estou na dúvida, né? O que pregar, mas depois o Espírito Santo falou comigo, é essa que você vai ter que falar. Bom, irmãos, a mensagem de hoje tem por título Existem soluções para os nossos problemas? É uma pergunta, né? Existem soluções para os nossos problemas? Existe, né? Às vezes a gente está num emaranhado de problemas e às vezes a gente pensa, não vai ter jeito. Não tem jeito. Vou ter que desistir, porque não tem jeito. Eu sou assim, sou mais para esse lado, irmãos. Às vezes a Helena fala, mas você não pode ser assim. A gente tem que enfrentar. E às vezes eu penso assim, não vai ter jeito. Mas com esse pensamento, eu não desisto. Eu penso que não vai ter jeito, mas eu vou para o joelho, né? Eu vou para a oração, vou para a Bíblia, o jejum, busco a Deus. E aí Deus vai clareando tudo, Deus vai resolvendo tudo. E no final da história, dá tudo certo. Às vezes não dá certo do jeito que a gente planejava, né? Porque talvez não é o melhor para a gente.
mas deu certo do jeito que Deus quis, então tá bom, né? Seja feita a vontade de Deus. Não é assim que Jesus falou, que a gente, quando orar, fale que seja feita a vontade de Deus. Mas a mensagem de hoje, né, é uma pergunta, existe solução para os nossos problemas? E como vocês responderam, né, existe sim solução para os nossos problemas. Irmãos, quando a gente vai ao médico e descobre que está doente, o que devemos fazer? Qual será o próximo passo? Quando a gente vai ao médico e descobre que está doente, rapaz, quando a gente vai ao médico, é a mesma coisa da gente levar o carro na oficina. Vocês já levaram os carros de vocês na oficina, irmãos? Quando você, às vezes, está um problema na roda do carro, na mocinética do carro, e aí quando você chega na oficina, o mecânico falta condenar o seu carro todo. Não é assim? E aí ele fala, não, você tem que trocar essa peça, trocar essa, porque se você não trocar essa, vai estragar essa, e assim vai, irmãos. E aí, no final da história, você sai de lá, o carro sai bom, mas ficou lá um monte de dinheiro, né? E assim é quando a gente vai ao médico. Quando, às vezes, você está com uma dorzinha, né? E aí, quando você chega no médico, você passa pela consulta, aí o médico fala, não, vou pedir um exame. E aí pede um exame, e aí pede vários exames, e aí quando você retorna no médico, essa semana, irmãos, essa semana não, já tem alguns dias, que uma cobradora trabalhava comigo, e o mês passado ela estava de férias, e agora retornou. E aí eu vi ela lá no terminal, cumprimentei ela e perguntei, e aí, Bia, como é que foi as férias? Foi tudo bem? E ela falou, Jussivan, as minhas férias foi só para descobrir doenças. Eu fui no médico por causa do joelho, e aí lá eu descobri que tem diabetes, tem pressão alta, tem não sei o que, bico de papagaio na coluna, não sei o que mais lá, artrose no joelho, e aí ela falou, rapaz, eu preferia não ter ido no médico. Então é assim, irmãos. Mas aí quando a gente vai ao médico e descobre que está doente, qual é o primeiro passo que a gente deve fazer? É procurar um tratamento. Procurar um tratamento, né? A gente tem que procurar um tratamento, porque senão vai ficar doente até não aguentar mais. Bem assim, irmãos, na nossa saúde espiritual não é diferente. A nossa saúde espiritual não tem diferença. Quando nós descobrimos que estamos doentes espiritualmente, imediatamente a gente tem que procurar um tratamento. Mas tem um porém nessa questão da doença espiritual. É que esse tratamento da doença espiritual, irmãos, é mais difícil de ser tratado, de ser curado, do que uma doença física. Por quê? Porque as pessoas doentes espiritualmente nunca reconhecem que está doente. Por isso, se torna mais difícil de ser tratado. Um doente espiritual, o tratamento dele é mais difícil, porque não reconhece que está doente espiritual. Ele vê as doenças espirituais das outras pessoas
vê os defeitos das outras pessoas, vê os erros das outras pessoas, vê tudo nas outras pessoas, mas não consegue ver que ele também está doente espiritualmente. Por isso, se torna mais difícil de ser tratado dessa doença. Agora, irmãos, a razão para nossos problemas, abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 15, e o versículo de 1 a 5. Aí está, aí nós vamos encontrar Jesus falando assim, João, capítulo 4, ou capítulo 15, versículo de 1 a 5. Aí o subtítulo diz assim, a videira e os ramos. Eu sou a videira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele é cortado. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecereis em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só, irmãos. A razão para os nossos problemas é a falta de conexão com Jesus. É a falta de intimidade com Jesus. É a falta de um relacionamento íntimo com Jesus. É como vocês responderam, existe solução para os nossos problemas. Mas sem, Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Existe solução para os nossos problemas? Existe. Mas sem Cristo, irmãos, vamos continuar doentes espiritualmente. Para que existe a cura espiritual, primeiramente, eu tenho que reconhecer que sou um doente espiritual. Primeiro, eu tenho que ir a Jesus, manter uma conexão viva com Jesus. Zacarias também, no capítulo 4, versículo 6, se vocês quiserem conferir, Zacarias também, ele fala, é só você voltar. Se você encontrar dificuldade, porque é um livro pequenininho, é só você encontrar Mateus, que é o livro mais fácil, e aí você vai voltando na Bíblia aí, você vai encontrar Malaquias, depois de Malaquias vem Zacarias. Todos encontraram? Zacarias capítulo 4. E o versículo é o 6. E aí está escrito assim, ó. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem poder, mas pelo Espírito, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor do Exército.
Aqui, encontrados aí, Zacarias 4, versículo 6. Então, a confiança demasiada em nossas próprias forças humanas também nos afasta de Deus. Não podemos estar conectados em Jesus. Não podemos ser esse ramo que está na videira. Se vivermos uma vida de autoconfiança nas nossas próprias forças, resistindo à voz de Deus, não podemos nunca ser curado da doença espiritual. E essa é uma das razões pela qual nós tornamos doente espiritual. É a autoconfiança. É confiar nas nossas próprias forças, na nossa própria inteligência, na nossa própria sabedoria, no nosso próprio conhecimento. Essa é uma das razões para os nossos problemas. É quando nós afastamos, quando nós desgarramos da videira. Como Jesus diz, o ramo que não der fruto será tirado. Devemos nos humilhar perante Deus. A palavra de Deus nos revela que a raiz dos nossos problemas está relacionado com a espiritualidade, não estando cheio do Espírito Santo ou cheio o suficiente. Então, devemos nos humilhar perante Deus, devemos estar conectados com Deus. E aí a Bíblia diz que os nossos problemas está relacionado espiritualmente. Um médico cientista japonês, ele diz que todas as doenças têm ligações espirituais. Olha só, irmãos. As pessoas precisam estudar mais a Bíblia, orar mais, jejuar mais, perdoar mais, amar mais. Precisamos fazer esse exercício, irmãos. Porque senão vamos cair na doença espiritual. Agora que já sabemos qual a raiz dos problemas, é interessante também que tenhamos soluções para os problemas. Porque não basta a gente descobrir que está doente e não ter uma solução para essa doença. A gente descobre a doença, mas a gente tem que correr atrás para solucionar o problema. Não adianta ir ao médico, descobrir que está doente e não buscar um tratamento. A solução para esses problemas encontra-se no livro de Atos. Vamos para frente aí. No livro de Atos. O capítulo é o 4. E o versículo é 31. Então, a solução, nós já descobrimos a doença, o problema, mas nós precisamos agora de uma solução para a doença. E a solução para esse problema está aqui no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 31, que está escrito assim: Tendo ele orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Aqui está a solução. Encher do Espírito Santo.
Temos que buscar a presença de Deus, buscar a presença do Espírito Santo. Temos que estar cheio do Espírito Santo. A solução é estar cheio do Espírito Santo. Ou cheio o suficiente. João, voltando aí um pouquinho, João também, ele dá uma dica no capítulo 15. João, capítulo 15. E o versículo 4 está escrito assim: permanecei em mim, e eu permanecei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Então, permanecer em Cristo, irmãos, é estar ligado a Jesus. Agora, uma coisa curiosa, irmãos. No versículo 4, vocês percebem aí, se vocês contar aí, Jesus repete a palavra permanecer 4 vezes. Percebe que o verso permanecer, Jesus, ele repete essa palavra 4 vezes. Jesus está tentando dizer para nós, irmãos, que ninguém pode nos tirar da sua mão, mas somos livres para sair se desejarmos. O que Jesus está dizendo, por isso Jesus repete 4 vezes no versículo só, permanecei. Porque ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus, a menos que eu mesmo queira. A menos que eu queira sair das mãos de Jesus. Permanecer em Cristo significa receber constantemente do seu Espírito uma vida de inteira entrega ao seu serviço. Irmãos, eu me lembrei de uma história, isso foi contado no Provai e Vedes, e isso há muitos anos atrás, irmãos. Eu não me lembro quanto tempo, mas eu lembro quem foi que contou essa história. Provai e Vede, que era um livrinho, agora nós temos no telão, né, que conta a história, né? Mas antigamente era uma cartilhazinha que vinha, a gente estudava em casa e contava na igreja o testemunho, o Provai e Vede. E a pessoa que contou essa história foi a minha esposa. E eu lembro dessa história até hoje. E eu, preparando essa mensagem aqui, e quando eu li esse permanecer em Cristo aqui, que diz permanecer em Cristo, significa receber constantemente do seu Espírito uma vida de inteira entrega ao serviço do Senhor. Eu lembrei dessa história. De um jovem, assim que começou a missão Caleb, aqui na divisão sul-americana, tinha pouco tempo, eu acho que era a 3ª edição, eu acho. Tinha pouco tempo que tinha começado. E conta-se a história desse jovem, de um jovem. Ele descobre que tinha um câncer. Tinha um câncer. Ele descobriu um câncer. E foi bem na época que estava fazendo as inscrições para a missão Caleb. E esse jovem, ele descobriu essa doença, então ele começou, era um jovem, uma vida toda pela frente, então ficou muito preocupado, né? Ficou muito triste. Mas então ele decidiu ir para a missão Caleb. Ele falou, vou morrer mesmo.
não vou morrer mesmo, vou para a missão. E aí, então, irmãos, ele foi para a missão. Fez inscrição, foi para a missão. E lá na missão, vocês sabem que missão é missão, irmãos. Não para. E aí, então, às vezes os colegas, os irmãos, falavam para ele, rapaz, hoje o sol está tão quente, não vai não. E ele falava, eu vou, porque eu quero servir o meu Senhor. E aí ele ia, dava estudo bíblico. E aí ele passou os 15 dias na missão ali, pregando, fazendo a missão junto com os outros, o sol quente, na chuva, e o que os outros faziam, ele fazia também. Irmãos, então ele sentiu uma melhora. E aí quando ele voltou para casa, ele fez novos exames. E aí levou no médico, e o médico falou, olha rapaz, eu não sei o que você andou fazendo, mas continua fazendo, porque não tem mais nada de errado com você. Sumiu. Então, irmãos, permanecer em Cristo, irmãos, é a gente dedicar uma vida inteira de entrega ao serviço do Senhor. Não importa o que estamos passando. Não importa. Permanecer em Cristo é isso. É viver em Cristo. É ter uma conexão. É estar ligado a Cristo. É permanecer. É ter uma íntima comunhão com Deus. Permanecer em Cristo significa não desistir, significa continuar. Ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus, mas somos livres para desistir se quisermos. Abra sua Bíblia em Efésios, no livro de Efésios, vai um pouco aí para frente, você vai encontrar aí Efésios, depois de Coríntios, Gálatas, Efésios. No capítulo 5, versículo 18, estou terminando também, irmãos. Capítulo 5, versículo 18, está escrito assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei do Espírito Santo. Devemos nos embriagar com o Espírito Santo, irmãos. Devemos estar cheios do Espírito Santo. Quando a palavra diz que não devemos embriagar com vinho, Jesus está dizendo a gente não viver as nossas próprias paixões, os nossos próprios prazeres, os prazeres da carne, os desejos dos olhos. Quando Jesus diz para a gente não se embriagar com vinho, simbolicamente Jesus está falando isso, irmãos. A gente não viver os nossos prazeres carnais, não viver as nossas paixões carnais. É isso que Jesus está dizendo. A solução dupla divina para nossos problemas é a chave para uma vida cristã feliz. E Jesus prova isso para você. Quer ver? João 15, o versículo 11. Jesus está escrito assim, ó. Eu estou em Efésios. João 15, versículo 11. Está escrito: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo
Em outras versões da Bíblia, diz alegria. Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria, Jesus dizendo, para que a minha alegria esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. Olha só. Jesus diz assim: tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e que a sua alegria seja completa. Por isso que Jesus diz: permaneceis em mim e os seus problemas eu solucionarei. Entrega os teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Amém?